Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. A gente está aqui novamente para aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus nessa jornada fantástica. Hoje, Deuteronômio capítulo 16, parte 3, episódio de número 730, nona temporada, da qual estamos vendo o livro de Deuteronômio, capítulo por capítulo, uma pregação expositiva, um estudo textual da palavra de Deus, com fidelidade às Escrituras. Hoje nós vamos aprender algo bastante precioso, que era sobre a festa do tabernáculo, o que isso tudo traz de lições e princípios para mim, para você, que não somos adeptos do judaísmo, mas a Bíblia Sagrada tem lições preciosas para nós. Veja que eu convido você a ler lá, capítulo 16, tá? Escutar os outros episódios, versículo 13 ao 16 especificamente, hoje vamos focar nesses versículos. A festa dos tabernáculos também era uma festa da colheita, versículo 13. Ela era realizada no 7º mês, quando todos os frutos da terra tinham sido recolhidos, e assim nós temos aqui que cada estágio do trabalho era santificado pelo reconhecimento de Deus. Na Páscoa, que a gente viu nos outros episódios, quando a foice era enfiada ali no grão virgem na terra. No Pentecoste, quando as colheitas de cereais eram colhidas. E agora, no fim do ano agrícola, quando os trabalhos da estação tinham rendido ao lavrador seus resultados completos. Veja que os frutos do trabalho eram santificados pela dedicação a Deus. As festas usuais eram realizadas e compartilhadas com os necessitados, versículo 14. E ofertas voluntárias, versículo 16 e 17, eram oferecidas, apresentadas a Deus. Dar abundantemente e o retorno apropriado para receber abundantemente. Durante os 7 dias do festival, os israelitas deveriam viver em barracas. E isso simbolizava e servia para lembrá-los da vida errante e instável do deserto. As barracas ali, ou cabanas, elas eram construções mais simples e mais de acordo com o festival agrícola, especialmente após o assentamento deles em Canaã, do que as tendas teriam sido. Mas pode ter havido, meus queridos ouvintes, uma alusão também às circunstâncias reais das jornadas. Por exemplo, a primeira parada em Sucote, ou seja, barracas, Êxodo capítulo 12, versículo 3. E por que este memorial foi instituído? Havia razões para isso. Para que no meio da sua prosperidade eles não se esquecessem dos dias da sua adversidade. Deuteronômio capítulo 8, versículo 12 ao 18. Para que eles pudessem ser lembrados do cuidado gracioso de Deus para com eles. Cabanas podem ter sido usadas em vez de tendas com referência a essa ideia. A cabana era um abrigo, uma proteção. Deus promete ser para a sua igreja como ele tinha sido no passado. Uma cabana para a sombra durante o dia, contra o calor, e para um lugar de refúgio, e para um abrigo contra a tempestade e a chuva. Isaías 4:6. Aqui nós temos uma imagem da peregrinação atual. Embora estabelecidos em Canaã, os israelitas não deveriam se considerar como possuidores do descanso final. Hebreus capítulo 4, versículos 7 e 8. O estado de peregrinação continuou, Salmo 39, 12. E continua assim.
Ainda habitamos tabernáculos, cabanas, segundo Coríntios 5:1. O descanso espiritual, o lado interior do tipo de Canaã, é alcançado em Cristo. Mas a plena realização do descanso de Deus está na eternidade. Até que o céu seja alcançado, nosso estado é o de peregrinos, andarilhos do deserto. A festa dos tabernáculos ou cabanas, a vida em um estado de tendas. Este era o terceiro grande festival e era depois que toda a colheita e a vindima tinham sido recolhidas em casa. Era celebrado no 7º mês, do 15º ao 22º dia. Também é notável aqui, perceptível, que começava 5 dias antes do grande dia da expiação, que era no 10º dia deste mesmo 7º mês. Pecado perdoado e a colheita salva, estas eram certamente bênçãos duplas, nas quais os pobres pecadores bem poderiam se alegrar. O festival era para lembrar os israelitas da peregrinação no deserto. O seu estabelecimento em Canaã não era para apagar a memória de sua peregrinação anterior e como eles habitavam com Deus em tendas. O mesmo perigo ameaça os filhos de Deus ainda. Este mundo se torna tão estabelecido e rotineiro que esquecemos a peregrinação que a vida é destinada por Deus a ser. Precisamos da exortação de Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, rogo-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. O festival era para ser alegre. Seria alegre por 3 motivos. Primeiro, por causa da colheita recolhida. Segundo, por causa da expiação completa ocorrida tão recentemente. E terceiro, por causa da época do ano, o glorioso outubro, naquela região ali de Israel. Portanto, o festival ele seria virtualmente uma tenda no momento mais agradável do ano, com mentes libertas de toda ansiedade e medo. E isso é para indicar o ponto alto da experiência cristã. Nós estamos vivendo abaixo de nossos privilégios se não estamos nos regozijando na bondade providencial de Deus, em sua graça expiatória e em seu belo mundo vindouro. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. O festival ele alimentou a esperança, pois se a vida como ela é agora deve ser considerada uma peregrinação, um estado instável, então cada vez que somos lembrados disso, aprendemos a procurar uma condição melhor e uma morada mais permanente. Se sou lembrado de que habito em uma tenda de carne, facilmente desmontável, eu aprendo a esperar pela construção de Deus. Segundo Coríntios 5:1, a casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Por um tempo vagamos na terra, nessas casas frágeis que não são nosso lar, viajando em direção a um refúgio seguro, um descanso seguro, pois na casa de nosso Pai, Ele preparou uma bela mansão para nós, e somente até que sua voz nos chame daqui, habitaremos em tendas. Juízes capítulo 16, versículo 18 ao 20, nos traz lições sobre os juízes, como eles deveriam se portar. E uma das exigências era a imparcialidade, que eles deveriam ser imparciais no seu julgamento. Olha só que coisa fantástica. Veja comigo que nós temos aqui a eleição de juízes ou magistrados, e esses juízes ou magistrados, foi estabelecido como um dever o estabelecimento deles. Na eleição, eles devem garantir homens imparciais, incorruptíveis. Um suborno não deve jamais ser pensado pelos juízes. E aqui nós observamos que todo julgamento entre os homens é o prefácio de um julgamento divino no final.
Nós vivemos sob um governador moral, que ainda não proferiu o julgamento final sobre suas criaturas. Essa revisão final da vida é naturalmente esperada da justiça imperfeita do mundo. Os homens em seus julgamentos podem, na melhor das hipóteses, apenas se aproximar do que será a decisão divina. Deus exige juízes imparciais de seu povo, porque ele é o próprio juiz imparcial. A imparcialidade da administração de Deus será finalmente vista no julgamento final. Todas as violações aparentes do princípio serão exibidas em sua verdadeira luz. Por exemplo, o plano de salvação de Deus é a própria essência da imparcialidade, uma vez que propõe salvar os homens, sem levar em conta qualquer consideração pessoal, como uma questão de graça livre somente. Quem quer que faça exceção a isso, está fazendo exceção à imparcialidade divina. Entenda, novamente, na providência, sem dúvida, descobriremos que por uma série de compensações e desvantagens, o destino de cada pessoa na vida é imparcial e graciosamente ordenado por Deus. Por exemplo, quando uma alma ansiosa pensa que uma certa quantidade de convicção de pecado, uma certa quantidade de penitência, uma certa quantidade de sentimentos garantirão aceitação e paz, ela está propondo subornar Deus. É como se uma pessoa insana tentasse corromper um juiz no banco com o presente de um punhado de coisas insignificantes. Todas as nossas justiças, diz a palavra de Deus, são como trapos imundos. Deus não aceitará suborno, a menos que desistamos da ideia de reivindicação pessoal e aptidão pessoal para Ele nos receber. Não podemos ser aceitos. Nós podemos esperar um julgamento imparcial no final. É Jesus quem deve sentar-se no trono quando os casos de apelação da injustiça da terra para a justiça do céu forem ouvidos. Ele conhece nossos casos tão completamente que não pode, como não faria, errar. Todos os erros serão então corrigidos. Toda vantagem injusta tomada será então condenada. Eis que o juiz está à porta. Vamos cuidar, para que aprendamos dele a imparcialidade, e os homens nos considerarão verdadeiramente semelhantes a Deus em nossas relações com eles. Deus se importa tanto que disposições corretas prevaleçam entre o homem quanto entre o homem e Deus. Por um decreto eterno, foi estabelecido: aquele que ama a Deus, amará seu irmão também. Quão difícil é isso às vezes, só pelo Espírito de Deus. Mas Ele nos capacita e nos dá graça para a gente odiar menos e amar mais. Se Deus sustentou Israel no deserto, Ele não cuidará também de nós em nossa peregrinação espiritual? Pense nisso. Se vivemos como peregrinos neste mundo, por que nos apegar tanto ao que é passageiro? Reflita sobre isso e venha orar comigo para a gente encerrar mais um episódio. Desde já eu agradeço a você, a sua audiência, a sua paciência, todos que aqui têm chegado, aqueles que têm permanecido, aqueles que têm voltado. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Esse trabalho cresce diariamente, constantemente, e a palavra de Deus vai sendo espalhada, porque Deus conhece nossos corações, nossas intenções, que é a expansão do seu reino e a glória de seu nome. Vem comigo orar, Jesus. Senhor, assim como sustentaste teu povo no deserto e os conduziste à terra prometida, guia-nos também nessa jornada terrena. Ensina-nos a viver como peregrinos, confiando em Ti para cada necessidade e lembrando que o nosso verdadeiro lar está contigo.
que possamos te louvar com corações gratos, reconhecendo tua fidelidade em cada colheita da vida. Amém, amém e amém. Bênção demais. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. E vamos estar de volta no próximo episódio, eu e vocês juntinhos, para meditar mais na palavra de Deus, tá bom? Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.